Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor envolva o seu coração nesta nova manhã. Que a luz de Deus entre hoje na sua casa, no seu trabalho, nos seus pensamentos e nas suas emoções. Hoje não é apenas mais um dia no calendário. Hoje é um presente do Pai, uma nova oportunidade de recomeçar, de confiar de novo, de se levantar em fé. Você não está aqui por acaso. Não foi por simples coincidência que você encontrou esta oração. O Espírito Santo te trouxe até aqui, porque o seu coração precisava ouvir de novo que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, como declara o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Hoje o Pai quer fortalecer a sua confiança. Quer tirar dos seus ombros o peso do medo, da ansiedade, do cansaço e do desânimo. E quer ensinar você a atravessar este dia de mãos dadas com Ele. Então, enquanto você escuta esta oração, respire fundo, inspire, acalme a sua alma, entregue a Deus tudo aquilo que está pesando dentro de você e, se puder, una o seu coração ao meu em fé. Vamos falar com o nosso Pai amado. Pai querido, Pai amado, Deus de infinita misericórdia, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti em espírito de adoração, de confiança e de entrega. Reconhecemos que Tu és a nossa luz em meio a toda escuridão. Tu és a nossa salvação quando tudo parece ameaçar ruir ao nosso redor. Tu és a fortaleza da nossa vida. Por isso não precisamos viver dominados pelo medo. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos chama de novo para perto. O Senhor nos reúne na Tua presença e nos lembra que não caminhamos sozinhos, mesmo quando nos sentimos abandonados, mesmo quando ninguém entende as nossas lágrimas. Tu estás ali, contemplando cada detalhe, ouvindo cada suspiro e enxugando cada lágrima. Pai, hoje nós consagramos este dia a Ti, desde o primeiro pensamento ao despertar até o último pensamento antes de dormir. Que cada instante desta jornada esteja sob o Teu olhar, debaixo da Tua proteção e alinhado com a Tua vontade. Não queremos viver este dia na força do nosso braço, nem guiados apenas pela nossa lógica limitada. Queremos viver conduzidos pela Tua voz, guiados pelo Teu Espírito, firmados na Tua palavra que não muda e não falha. Senhor, Tu conheces o coração deste meu irmão e desta minha irmã que ora comigo agora. Tu sabes o que ele viveu ontem. Tu sabes o que ela teme para amanhã. Tu conheces as batalhas interiores que ninguém vê, as preocupações com a família, com as contas, com o futuro, com a saúde, com os relacionamentos. Tu conheces até mesmo aqueles pensamentos que tentam roubar a paz durante a noite. Por isso, Pai, nesta manhã nós trazemos tudo isso para a Tua presença. Colocamos diante de Ti as nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, visita as profundezas do nosso coração, acalma a tempestade que às vezes se levanta dentro de nós, silencia as vozes de acusação, de condenação, de desespero e faz ecoar dentro de nós a Tua voz que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Pai, quando os problemas parecem um exército acampado ao nosso redor, quando as notícias ruins se multiplicam, quando as ameaças e os diagnósticos parecem maiores do que tudo, lembra-nos, Senhor, da verdade do Salmo 27. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que a guerra se levante contra mim, permanecerei confiante. Que esta seja a experiência do coração deste meu irmão e desta minha irmã, que mesmo cercados por lutas, permaneçam firmes em Ti, certos de que Tu és o seu auxílio, o seu escudo e o seu defensor. Pai, nós começamos este dia com um coração agradecido, porque sabemos
que a gratidão abre portas espirituais e nos faz lembrar de tudo o que o Senhor já fez. Muito antes de pedirmos qualquer coisa, nós queremos dizer: obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pelo fôlego que entra e sai dos nossos pulmões. Obrigado pelo alimento, mesmo quando é simples. Obrigado por cada livramento, por cada vez em que o Senhor nos guardou de perigos que nem percebemos. Obrigado pelos detalhes diários em que o teu amor se manifesta, às vezes em gestos tão pequenos que passam despercebidos, mas que são sinais da tua bondade. Perdoa-nos, Pai, por tantas vezes em que reclamamos mais do que agradecemos, em que olhamos mais para o que nos falta do que para o que já recebemos. Perdoa-nos por termos um coração distraído e ingrato que esquece as tuas bênçãos e foca apenas nas aflições. Hoje nós pedimos: renova em nós um espírito de gratidão constante. Ensina-nos a reconhecer o teu cuidado nas coisas simples, no sorriso de alguém, no abraço recebido, no pão sobre a mesa, na porta que se abre, no livramento que não entendemos, mas que sabemos que veio das tuas mãos. Senhor, fortalece-nos na caminhada, porque existem dias em que o desânimo pesa, dias em que parece que as forças estão indo embora, dias em que pensamos em desistir, em que a vontade é parar, sentar no chão da alma e chorar. Mas tu és aquele que renova as forças do cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Por isso, Pai, quando as dificuldades parecerem grandes demais, pega na nossa mão, levanta-nos, lembra-nos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que a nossa fé não seja vacilante. Senhor, que a nossa confiança em Ti seja firme como uma rocha, enraizada na certeza de que Tu és Deus e de que as Tuas promessas não falham, ainda que pareçam demorar, ainda que o tempo da resposta não seja o tempo que desejamos, a Tua fidelidade permanece, como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os Teus caminhos mais altos do que os nossos caminhos, e os Teus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Ensina-nos, Pai, a descansar nessa verdade, mesmo quando não entendemos o motivo de certas portas fechadas, de determinados atrasos, de alguns nãos que recebemos. Ajuda-nos a crer que por trás de cada aparente frustração, o Senhor está cuidando de nós, protegendo-nos de caminhos que não seriam de vida. Pai amado, nós te pedimos, muda a nossa mente e o nosso coração, retira de dentro de nós toda a incredulidade, todo medo exagerado, toda a sensação de insegurança que não vem de Ti. Queremos viver pela fé, e não apenas pelo que vemos. Queremos aprender a olhar para a vida com os olhos do Espírito, e não apenas com os olhos naturais. Renova o nosso espírito com a Tua paz. Reveste-nos de força, para que possamos testemunhar a Tua glória, em meio às circunstâncias, mesmo quando elas não são favoráveis. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e perceber que existe em nós uma paz que não vem deste mundo, uma esperança que não depende das circunstâncias, uma alegria que não se apoia em coisas materiais, mas que nasce da certeza de que Tu estás conosco. Senhor Jesus, como nos ensinaste na oração que chamamos de Pai Nosso, nós pedimos: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos das armadilhas espirituais, das seduções aparentemente inofensivas que querem afastar o nosso coração de Ti. Coloca um escudo de proteção ao nosso redor, cerca com o Teu cuidado a nossa casa, a nossa família, todos aqueles que amamos, blinda as nossas portas e janelas espirituais, para que nenhum ataque do inimigo prospere contra nós. Guarda a nossa mente de pensamentos destrutivos, guarda o nosso coração de sentimentos de ódio, vingança e amargura, guarda os nossos olhos de tudo aquilo que contamina, guarda os nossos lábios de palavras que ferem. Senhor, cuida também dos nossos filhos, biológicos ou espirituais, dos sobrinhos, netos, adolescentes e jovens da nossa família. Cobre-os com o Teu sangue. Guarda-os das más companhias,
das ideologias enganosas, dos vícios, da violência e de toda a influência que queira afastá-los da verdade. Que eles cresçam na tua presença, que amem a tua palavra, que aprendam desde cedo a confiar em ti mais do que nos aplausos e nas opiniões do mundo. Pai, abençoa os nossos trabalhos, os dons que o Senhor nos deu, as habilidades, os estudos, as portas que o Senhor abriu, aqueles que já têm um emprego, uma profissão, um negócio, que sejam prósperos, mas não apenas em finanças, que sejam prósperos em paz, em ética, em testemunho, que encontrem graça diante dos seus superiores, colegas e clientes, que sejam luz no ambiente de trabalho e que entendam que também ali estão em missão, representando o teu reino. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão desempregados, os que procuram uma oportunidade e muitas vezes se sentem envergonhados, cansados de tantos currículos enviados. Abre portas que ninguém pode fechar, porque como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, os teus planos para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nós cremos que tu és o nosso provedor e por isso podemos descansar na promessa de que nada nos faltará. Mesmo quando a conta parece não fechar, tu podes fazer brotar recurso de onde não esperamos. Tu podes levantar ajuda de lugares improváveis. Tu podes multiplicar o pouco, Deus Todo-Poderoso. Nós te apresentamos a nossa saúde e a saúde daqueles que amamos. Livra-nos das enfermidades do corpo, da mente e da alma. Fortalece o nosso sistema físico, regula o nosso sono, dá equilíbrio às nossas emoções, renova as nossas forças quando o cansaço é maior do que o normal. Nós colocamos diante de ti os enfermos, aqueles que estão em casa, em hospitais, em leitos de dor, aqueles que receberam diagnósticos difíceis, doenças que a medicina declara serem incuráveis. Mas nós cremos que tu és o Deus do impossível, como declaras em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Então, estende a tua mão de cura agora, visita órgãos, células, ossos, músculos, sistemas do corpo que precisam de restauração. Visita também, Senhor, as feridas invisíveis, as feridas emocionais, os traumas, as lembranças que machucam. Cura o coração que foi rejeitado, humilhado, traído. Cura a mente que está presa em ciclos de ansiedade e de medo. Liberta aqueles que estão escravizados por vícios, dependências, padrões de comportamento que os destroem. Faz nascer uma nova história a partir desta manhã. Senhor, enche este dia com a tua presença, que a cada decisão possamos ouvir a tua direção, que a cada conversa possamos refletir o teu amor. Dá-nos um coração sensível ao teu espírito, para que não sejamos guiados apenas por impulsos ou por emoções, mas pela tua vontade. Que as distrações não nos roubem do essencial, que é estar em comunhão contigo. Ajuda-nos a enxergar a tua graça, operando em cada circunstância, mesmo nas mais difíceis, e que o nosso coração permaneça firme na certeza de que tu és Deus. Aumenta em nós a percepção do teu agir, para que nunca duvidemos do teu cuidado e da tua fidelidade, Senhor. Ajuda-nos a ser luz no mundo. Que as nossas palavras edifiquem e não destruam. Que as nossas atitudes testemunhem o teu amor. Que a nossa vida seja um reflexo da tua glória. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos. Faz da nossa presença um canal de paz. Que aonde chegarmos, os ambientes sejam transformados. Que possamos consolar os que choram, encorajar os que estão caídos, estender a mão aos que se sentem sozinhos. Ensina-nos a amar como Jesus amou, a perdoar como Jesus perdoou, sem reservas, sem ficar contabilizando as ofensas, mas liberando o perdão como um estilo de vida, porque sabemos que o perdão nos liberta e abre espaço para que a tua cura flua em nós. Pai, muitas vezes as preocupações tentam nos consumir, o medo quer nos paralisar, a ansiedade tenta tomar conta do nosso coração. Mas hoje nós escolhemos lançar sobre ti todas as nossas cargas,
porque a tua palavra diz que tu cuidas de nós. Queremos experimentar a paz que excede todo entendimento, aquela paz que não depende de circunstâncias perfeitas, aquela paz que permanece mesmo em meio a tempestades. Tira de nós, Senhor, todo fardo desnecessário, toda inquietação que rouba a serenidade, toda dúvida que nos impede de confiar plenamente em Ti. Ensina-nos a esperar com paciência, sabendo que os Teus planos são perfeitos e que o Teu tempo não falha. Dá-nos maturidade espiritual para não confundirmos silêncio com ausência. Ajuda-nos a entender que, mesmo quando não vemos nada acontecendo, o Senhor continua agindo nos bastidores, alinhando situações, movendo corações, preparando o melhor. Que possamos aprender a silenciar diante das tempestades, não em resignação passiva, mas em confiança ativa, sabendo que Tu és o nosso refúgio seguro. Ó Deus, fortalece a nossa fé. Queremos confiar mais e temer menos. Queremos caminhar sem hesitar, sabendo que Tu és aquele que abre caminhos no deserto e faz brotar rios em terra seca. Que a nossa esperança esteja firmada em Ti e não nas circunstâncias, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando os ventos contrários soprarem, lembra-nos, Senhor, que não estamos sozinhos, que a Tua mão nos sustenta, que a Tua presença nos envolve, que a Tua graça nos basta, que a nossa confiança seja maior do que os nossos medos, que possamos sempre lembrar que, em Cristo, somos mais que vencedores, não porque somos fortes, mas porque o Senhor luta por nós. Pai, nós Te agradecemos porque Tu nos ouves, porque inclinas os Teus ouvidos para a nossa oração. Mesmo quando as nossas palavras são falhas e o nosso coração está confuso, obrigado porque o Senhor não nos abandona, não nos deixa à própria sorte. Obrigado porque a Tua presença caminha conosco ao longo deste dia. Ensina-nos a ter um coração atento, que reconhece as Tuas bênçãos, mesmo nos momentos simples, que valoriza o que já recebeu e não vive apenas em função do que ainda espera. Obrigado porque a Tua graça nos sustenta e porque, mesmo sem merecermos, o Senhor nos cerca de amor e bondade. Senhor amado, nesta manhã nós nos prostramos diante da Tua majestade para pedir um coração renovado e um espírito inabalável. Sabemos que a vida muitas vezes nos desafia, que o inimigo tenta nos desviar do caminho da verdade, mas declaramos que a nossa confiança está firmada em Ti, como nos lembra o Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração, Pai. Dá-nos essa coragem de esperar, essa perseverança que não desiste, mesmo quando não vê. Ensina-nos a descansar na Tua vontade, porque nem sempre conseguimos compreender tudo o que acontece, mas queremos aprender a dizer, ainda que em lágrimas, seja feita a Tua vontade, e não a nossa, Senhor. Ajuda-nos também a permanecer firmes na Tua palavra. O mundo oferece caminhos aparentemente mais fáceis, promessas vazias, distrações que roubam a nossa atenção. Mas nós queremos estar enraizados na verdade, que a Bíblia seja a nossa bússola, que os Teus ensinamentos sejam lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que a nossa fé esteja alicerçada no Evangelho e não nas incertezas deste tempo. Pai, dá-nos um coração generoso, disposto a repartir o que tem, a enxergar a necessidade do outro, a ser resposta de oração na vida de alguém, assim como Jesus multiplicou pães e peixes. Dá-nos a graça de multiplicar esperança, de distribuir consolo, de partilhar palavras que levantam. Ensina-nos a ser menos centrados em nós mesmos e mais atentos à dor alheia. Fortalece-nos também na batalha espiritual, porque sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Por isso, nesta manhã, nós escolhemos vestir a armadura de Deus, como ensinado em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Colocamos o capacete da salvação sobre a nossa mente. Para proteger os pensamentos, vestimos a couraça da justiça sobre o nosso peito.
Seguramos o escudo da fé, com o qual apagamos os dardos inflamados do maligno. Cingimos a nossa cintura com a verdade, calçamos os pés com o evangelho da paz e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, Senhor. Prepara-nos para vencermos cada investida do mal, não na nossa força, mas na tua. Pai querido, entregamos diante de ti os nossos sonhos e propósitos. Muitas vezes a caminhada parece difícil, o desânimo vem, as dúvidas se acumulam, o medo do fracasso bate à porta, mas nós cremos que tu és aquele que conduz a história, que abre e fecha portas com sabedoria. Ajuda-nos a perseverar, mesmo quando as respostas não chegam no tempo que gostaríamos. Fortalece o nosso interior com a certeza de que a tua fidelidade nunca falha e de que o melhor do Senhor ainda está por vir. Dá-nos sabedoria para tomarmos decisões alinhadas à tua vontade. Não queremos agir por impulso, nem guiados por emoções passageiras. Queremos ser guiados pelo teu Espírito. Dá-nos discernimento para escolher o que te agrada, o que conduz à vida, pois sabemos que a sabedoria do mundo é limitada, mas a tua sabedoria nos conduz a caminhos eternos. Enche-nos do teu Espírito Santo. Queremos sentir a tua presença em cada momento, ouvir a tua voz no íntimo, obedecer ao teu chamado, como aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram revestidos de poder do alto. Nós também desejamos viver cheios do teu Espírito, para que a nossa vida glorifique o teu nome em tudo. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos, que possamos ser instrumentos de paz dentro dos nossos lares, que haja unidade nas famílias, que o teu amor seja o fundamento de cada casa. Afasta toda contenda, desfaz toda discórdia, quebra ciclos de violência, derrota, humilhação e palavras duras. Fortalece os laços entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos, que os lares sejam lugares de refúgio, em que a tua presença é percebida, em que a oração tem lugar, em que o perdão é praticado. Ensina-nos a perdoar com sinceridade, a pedir perdão quando erramos, a falar com mansidão, a ouvir com atenção. Ajuda-nos a cultivar relacionamentos saudáveis, que refletem a tua graça e a tua misericórdia. Coloca também, Senhor, um novo cântico em nossos lábios, que possamos te louvar, não apenas com palavras, mas com uma vida de adoração. Que as nossas escolhas, o nosso comportamento, a maneira como lidamos com o dinheiro, com o tempo, com as pessoas, tudo seja expressão de louvor a ti. Que a nossa adoração não fique presa a momentos específicos, mas se torne um estilo de vida. Pai, quando nos sentirmos fracos, lembra-nos de que em ti encontramos força. Quando estivermos sem direção, leva-nos a buscar a tua face. Quando as lutas forem grandes, ajuda-nos a confiar que tu já venceste todas elas por nós. Dá-nos perseverança para continuar caminhando. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, ajuda-nos a enxergar, nas provações, oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de aprofundamento na fé. Senhor, queremos ser gratos em todas as circunstâncias, mesmo nas que não compreendemos. Ensina-nos a ver a tua mão também nas dificuldades, a confiar na tua providência e a permanecer fiéis, ainda que as respostas pareçam tardar. Dá-nos um coração que não se fecha para o bem, por causa da dor, mas que se abre ainda mais à tua graça. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor. Que aqueles que nos cercam possam ver a tua luz brilhando em nós. Que possamos refletir a tua graça, compartilhar a tua esperança e ser instrumentos de salvação para aqueles que ainda não te conhecem. Usa-nos, Senhor, para sermos luz no mundo e sal na terra. Dá-nos palavras sábias para aconselhar, mãos generosas para ajudar, um coração sensível para perceber as necessidades do próximo. Que onde quer que formos, sejamos mensageiros da tua paz, canais de bênção, levando a tua presença a corações aflitos e transformando ambientes com o teu amor. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos este dia que começa ou continua, que possamos caminhar em fé, agir com amor, falar com sabedoria, que as nossas mãos
sejam usadas para o bem. Que os nossos pés nos levem por caminhos retos, que os nossos olhos permaneçam fixos em Ti, que cada momento seja vivido como um presente, sabendo que tudo o que temos vem das Tuas mãos. Prepara-nos para enfrentar cada desafio com coragem, discernimento e confiança, lembrando que nada foge ao Teu controle, que a nossa mente fique livre de preocupações desnecessárias e que o nosso coração transborde paz, porque confiamos que Tu és o Senhor, que dirige cada passo que damos. Pai amado, nós Te exaltamos por tudo o que já fizeste, por tudo o que estás fazendo agora, mesmo que não vejamos, e por tudo o que ainda farás. Confiamos que a nossa oração não é em vão, porque sabemos que Tu és o Deus que ouve, que vê e que responde. Por isso, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e recebemos, pela fé, a Tua paz, a Tua proteção e a Tua direção para este dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz, hoje e para sempre. Amém. Pai amado, antes de encerrarmos este momento, eu quero ainda me unir a este meu irmão e a esta minha irmã em mais alguns instantes de profunda entrega diante de Ti, porque sabemos que, quando nos detemos um pouco mais na Tua presença, o Senhor vai tocando áreas do nosso coração que muitas vezes nem nós mesmos conhecemos direito. Senhor, nós Te pedimos agora, em nome de Jesus, visita as raízes mais profundas da nossa história, vai até o início de muitas feridas, toca nos momentos que marcaram a nossa alma com dor, rejeição, abandono, humilhação, palavras duras, promessas quebradas, lembranças que ainda hoje sangram por dentro, e derrama sobre tudo isso o bálsamo doce do Teu Espírito Santo, Pai. Onde o inimigo plantou mentiras, dizendo que este meu irmão não é amado, que esta minha irmã não é suficiente, não é capaz, não é digna, substitui agora cada mentira pela Tua verdade. Lembra a este coração que em Cristo nós somos amados, escolhidos, perdoados, chamados pelo nome. Lembra-nos, Senhor, que não somos definidos pelo nosso passado, pelos nossos erros, pelas nossas quedas, pelos rótulos que nos colocaram, mas sim pelo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. E ela diz que somos filhos e filhas, herdeiros das Tuas promessas, templo do Teu Espírito, luz do mundo e sal da terra. Pai, ajuda-nos a crer nisso, não apenas com a mente, mas com o coração, que esta verdade penetre tão fundo em nós, que venha expulsar todo sentimento de inferioridade, de culpa, de vergonha, de condenação, porque a Tua palavra declara que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, nós também queremos colocar diante de Ti os nossos vales, porque assim como o salmista, nós atravessamos dias de luz e dias de sombra, dias em que enxergamos claramente o Teu agir e dias em que tudo parece nublado, sem sentido, sem direção. Mas o Salmo 27 nos lembra que o Senhor é a nossa luz. E a luz não desaparece só porque as nuvens se levantam, ela continua existindo, mesmo quando os nossos olhos não alcançam. Por isso, Pai, renova hoje a fé deste meu irmão, que está atravessando um vale de enfermidade, de luto, de crise emocional, de batalha financeira, de confusão nos relacionamentos. Talvez ele não consiga ver saída, talvez ela não consiga enxergar uma solução, mas nós declaramos que o Senhor continua sendo Deus, continua estando no controle, continua abrindo caminhos onde parece não haver caminhos, continua preparando respostas que os nossos olhos ainda não viram. Nós pedimos, Senhor, que, neste vale, a Tua presença seja ainda mais real, que, como diz outro salmo, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Que o Teu cajado e o Teu bordão consolem este coração cansado,
Que a certeza da tua companhia seja maior do que o medo do futuro, Pai. Segura firme na mão deste meu irmão, desta minha irmã, e conduz cada passo, mesmo quando eles não souberem exatamente para onde ir. Que a única certeza necessária seja: o Senhor está comigo. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos também que venhas ordenar os pensamentos. Quantas vezes a mente deste meu irmão fica agitada, cheia de preocupações, de diálogos internos pesados, de lembranças dolorosas. Quantas vezes esta minha irmã deita a cabeça no travesseiro e não consegue descansar, porque a mente continua rodando, cheia de listas, de tarefas, de medos, de cobranças. Por isso agora, nós te suplicamos, sopra sobre a mente deles, enche cada pensamento com a tua luz, quebra os ciclos de negatividade, de autossabotagem, de comparação destrutiva, de inveja, de sentimentos de incapacidade. Enche-nos com pensamentos de vida, de paz, de esperança, como nos ensina a tua palavra, para pensarmos no que é verdadeiro, justo, puro e de boa fama. Ajuda-nos a levar cativo, em Cristo, todo pensamento que não vem de ti. Ensina-nos a discernir quando um pensamento é apenas fruto do medo e não da tua voz. Senhor, coloca um filtro santo nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, para que não absorvamos tudo o que o mundo joga sobre nós, mas aprendamos a guardar a nossa mente como quem guarda um tesouro, que passemos mais tempo com a tua palavra do que com as vozes que geram confusão, que aprendamos a silenciar diante de ti, para ouvir o teu sussurro suave no íntimo da alma. Pai, nós também queremos consagrar diante de ti os nossos planos, os nossos projetos, o amanhã que ainda está em aberto. Às vezes sonhamos com tantas coisas, fazemos muitos planos, construímos expectativas, e quando as coisas não acontecem como imaginávamos, o nosso coração sente frustração, decepção, até mesmo raiva. Mas hoje nós queremos, com humildade, te dizer: Senhor, mais importante do que realizar os nossos planos é viver os teus planos, mesmo que, num primeiro momento, não sejam aquilo que esperávamos. Ajuda-nos a entregar o controle, a soltar das mãos aquilo que insistimos em conduzir sozinhos. Ensina-nos a orar com sinceridade. Pai, se este caminho não vem de ti, fecha a porta, ainda que doa, mas se for da tua vontade, confirma e fortalece os nossos passos. Dá-nos coragem de obedecer, mesmo quando a obediência significa renunciar a algo que, humanamente, parece vantajoso. Dá-nos a fé de Abraão, que saiu sem saber exatamente para onde iria, mas confiou na tua voz. Dá-nos a disposição de Maria, que mesmo sem entender plenamente o que estava acontecendo, respondeu: faça-se em mim, segundo a tua palavra, que também nós possamos viver com este coração disponível, não dividido, não meio entregue, mas totalmente nas tuas mãos. Senhor, antes de concluirmos esta oração, nós queremos ainda interceder por todos aqueles que, de alguma forma, tocam a nossa vida, mesmo que não estejam aqui agora ouvindo esta mensagem. Lembramos dos familiares distantes, dos amigos que se afastaram, de pessoas que marcaram a nossa história, de colegas de trabalho, de vizinhos, de pessoas que cruzaram o nosso caminho em momentos de dor ou de alegria. Alcança cada uma delas com a tua graça, derrama consolo sobre quem chora, renova a fé de quem está desanimado, chama de volta quem se afastou de ti, visita os lares divididos, as famílias em conflito, os casamentos esfriados, as relações feridas. Toca também na vida daqueles que nos feriram, dos que falaram mal de nós, dos que nos rejeitaram. Senhor, tantas vezes carregamos essas lembranças como pesos amarrados aos nossos pés, mas hoje nós queremos soltar cada pessoa diante de ti, não para dizer que o que aconteceu foi certo, mas para nos libertar da prisão da mágoa. Nós escolhemos perdoar, em nome de Jesus, e pedimos que a tua justiça, que é perfeita, prevaleça em todas as situações. Não queremos mais gastar energia alimentando ressentimentos. Queremos usar nossas forças para amar, servir, adorar
e construir a tua vontade nesta terra. Pai querido, nós cremos que nada do que foi orado aqui está perdido. Cada palavra, cada suspiro, cada lágrima silenciosa diante da tua presença é recolhida pelo Senhor. Mesmo aquilo que não conseguimos expressar com clareza, o teu Espírito Santo traduz em gemidos inexprimíveis e apresenta diante de ti. Por isso, confiantes, nós colocamos este meu irmão e esta minha irmã sob o teu cuidado amoroso. Pedimos que, ao longo deste dia ou desta noite, o Senhor continue falando, continue confirmando, continue fortalecendo, que sinais da tua presença se tornem visíveis, que portas necessárias se abram, que portas de perigo se fechem, que proteções invisíveis sejam levantadas, que consolos inesperados sejam derramados, que uma paz doce e constante acompanhe cada passo. Senhor, nós descansamos no fato de que o Senhor começou uma boa obra na vida desta pessoa. E a tua palavra nos garante que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Por isso, nós não tememos, nós apenas confiamos e entregamos tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter permanecido comigo até o final desta oração. Que o Senhor recompense o seu coração perseverante e renove em você a confiança que nasce do Salmo 27 e de todas as promessas que meditamos juntos. Se esta oração falou com você, se de alguma forma trouxe consolo, esperança ou direção, eu convido você, com carinho, a escrever aqui nos comentários uma breve declaração de fé. Pode ser algo simples, como: eu confio no Senhor, o Senhor é a minha luz, ou o meu coração descansa em Deus. Essa pequena atitude é um gesto espiritual. É como selar diante de Deus aquilo que você escutou e creu. Se você sentir no coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que esteja precisando de fortalecimento, talvez um familiar, um amigo, alguém que esteja passando por um dia difícil. E, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para caminhar conosco nesta família de oração. Assim você poderá continuar recebendo, dia após dia, novas orações e mensagens da palavra que alimentam a fé logo pela manhã. Que Deus encha o seu coração de paz, que a presença dele acompanhe cada passo seu e que amanhã possamos nos encontrar novamente em mais um tempo de oração diante do nosso Pai amado. Texto elaborado a partir da oração original e das orientações fornecidas.